Inovar é preciso, ainda mais no Brasil, um país com inúmeras questões importantes para serem resolvidas. Segundo uma classificação elaborada pelo Instituto INSEAD e pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual, em 2012, despencamos 9 posições no ranking de países mais inovadores do mundo, aparecendo na desconfortável posição de 58º lugar. Para falar sobre esse tema, convidamos o cientista e pesquisador Fábio Gandor. Fábio, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, principalmente para discutir esse assunto tão importante e de dimensão nacional. Pois é, o Brasil é considerado o país do jeitinho, né? Uma das facetas bacanas dessa fama é a nossa capacidade de improvisar, de solucionar coisas de maneiras criativas, né? Na tecnologia, isso se manifesta na chamada gambiarra, que são aquelas improvisações caseiras que resolvem algum problema de tecnologia. De maneira muito inovadora, né? Essas gambiarras... Com certeza. E aí, Beto, quando você cita essa medição do INSEAD, você sabe que cientistas são apaixonados por medição. A ciência vive de medidas. A gente está sempre medindo as coisas. E a gente questiona, inclusive, medições. Quando a gente olha esse desconfortável 58º lugar, como você bem frisou, eu fico intrigado de saber como essa medição foi feita. Porque note que os habitantes dos países em desenvolvimento, eles são inovadores por excelência. Inovação num país em desenvolvimento é uma questão de sobrevivência. É como mostra aí essas imagens que a gente está vendo. Quem não inova já morreu. Olha, essas imagens são geniais. Uma delas é uma inovação mais simples, feita com esse elástico de escritório. Mas ela resolveu o problema do amigo que tem que se comunicar usando as mãos e, na ocasião, não tinha acesso a esse telefone de cabeça que a gente chama de headset. Uma coisa mais simples. Mas a outra inovação é uma verdadeira lição de física. Porque vocês devem se lembrar que a maioria dos supermercados que faz entrega com bicicleta tem o baú que acomoda os itens que vão ser entregues sobre a roda dianteira. Não há coisa mais inútil e mais equivocada do que colocar o baú na roda dianteira. Por quê? Porque a roda dianteira é a roda diretriz. A roda motriz é a roda traseira. Então, se eu coloco o baú em cima da roda dianteira, a direção fica mais difícil, porque o atrito aumenta. E a tração também fica mais difícil, porque o atrito diminui na roda traseira, na medida em que, colocando uma massa em cima da roda dianteira, eu gero um momento fletor que afunda a roda da frente e diminui o atrito com a roda de trás. O que o amigo fez? Fez uma inovação ao contrário. Ele colocou a carga que ele quer transportar, fez lá uma gambiarra, né? Porque aquilo é uma bonita gambiarra, aumentou a distância entre o pedal e a catraca de trás, sei lá como, mas o fato é que ele agora acomoda uma carga em cima da roda traseira. A tração melhora e não prejudica a direção. E eu te garanto uma coisa, Beto, esse cara não é PhD em física. Ele é um inovador nato, habitante de um país em desenvolvimento, onde a demanda por recursos promove esse tipo, tá, de criação inovadora, usável, usabilidade é muito importante em inovação. Agora, você acha que essa inovação foi medida pela pesquisa do INSEAD? Pois é. Não. Mas não como é que foi. a gente pode aproveitar melhor essa nossa faceta inovadora, criativa, que geram essas gambiarras, né, de uma maneira mais efetiva? Bom, agora eu vou dar um salto. Eu vou sair do mundo das gambiarras e entrar num mundo mais sofisticado de apoio à pesquisa e ao desenvolvimento, que é o mundo que nós usamos nos laboratórios em geral,
da IBM, no laboratório onde eu trabalho aqui no Brasil, onde a gente procura sempre desmaterializar o ambiente de pesquisa. O que quer dizer desmaterializar? Eu tiro átomos e coloco bits. Então, eu diria que é para aí que a gente tem que ir, tá? Nós temos que procurar implementar as chamadas e-sciences, a química computacional, a física computacional, a matemática computacional, a biologia computacional, que tudo acaba se fundindo até numa engenharia computacional, onde eu lido cada vez menos com átomos e cada vez mais com bits. Beto, você já viu um bit? Não, nunca vi um bit. Nunca vi um bit. Eu imagino que a maioria dos nossos telespectadores também nunca viu um bit. A gente vive falando de bit, byte, megabit, gigabyte, por aí afora. Eu queria mostrar, não um bit, mas uma foto de um bit, né? Porque um bit, na realidade, é uma diferença de potencial. Já temos aí no monitor. Isso, é o Isso é um bit. acúmulo de elétrons em algum lugar. Então, essa imagem mostra uma varredura feita por um microscópio eletrônico, né, de varredura, sobre a superfície de um disco, onde eu tenho, num local mais brilhante, mais elétrons. Então, aí é o bit 1. E no outro local mais escuro, menos elétrons. Então, eu crio uma diferença de potencial em relação à superfície, é o bit 0. De modo que fico muito feliz em poder mostrar para você e para os nossos telespectadores o bit. Você já pensou você chegar e dizer para sua namorada, bem, eu vi um bit? É preciso explicar direitinho para ela, senão ela vai achar que você viajou. Legal, legal. Muito, muito bacana. Nunca tinha visto, realmente, vendo pela primeira vez o bit aqui no programa Entrevista. Fábio, você já circulou por ambientes de pesquisa pelo mundo todo com cientistas, pesquisadores de vários países. Como o brasileiro é visto nesses ambientes? Uma questão importante, como o brasileiro é visto. E ela remete a uma outra medição. É assim, o custo médio de produção de um doutor no Brasil, um PhD, está na faixa de $100 e poucos mil por ano. Enquanto o custo médio de produção de um PhD, um doutor, na Califórnia, ultrapassa a margem de $300 mil por ano. É uma diferença enorme no custo de produção, mas não basta a gente dizer que essa diferença é enorme. A gente tem que entender por que essa diferença existe e o que ela representa. Na realidade, a diferença no custo de produção de um PhD na Califórnia, o berço da tecnologia dos Estados Unidos, que é um país que é conhecido e consagrado pelo uso da tecnologia, ele é muito alto porque a instrumentação usada para formar esse PhD é muito sofisticada e, portanto, muito cara. No Brasil, essa instrumentação é mais simples e, portanto, não há um investimento tão grande e o custo de produção é mais barato. Mas também não vamos parar nessa medição. Nós temos que entender o que ela significa. E como o doutor brasileiro vive num parque instrumental durante a sua formação, que é um pouco mais restrito, ele tem que desenvolver uma enorme capacidade de abstração em ciência. E capacidade de abstração é essencial em ciência. Ele tem que usar lápis, papel e neurônio. E quanto mais ele usa os seus neurônios, de melhor qualidade eles vão ficando. Para fechar esse raciocínio, como que o brasileiro é visto, o pesquisador brasileiro? Ele é visto como uma pessoa que não tem muita experiência com instrumentos, claro, mas tem uma excelente capacidade de abstração, uma enorme capacidade de conceber as coisas mentalmente. E isso, o pesquisador que tem habilidade com instrumentos, na realidade não tem. E eu, com sinceridade, quero te dizer que é muito mais fácil aprender a lidar com o instrumento do que adquirir capacidade de abstração. É assim que é visto o pesquisador brasileiro e a gente
tem que se aproveitar disso. Pois é, a gente tem figuras como Santos Dumont, o padre Landel de Moura, mas o Brasil não é conhecido como, ou reconhecido como um país que deu grandes invenções para a humanidade. E a gente produz poucas patentes e isso está aumentando. Como é que isso pode melhorar, na sua opinião, que está vivendo isso no seu dia a dia? Bom, a invenção, para ter impacto no ecossistema onde ela se encontra, ela tem que ser usável. Eu vivo insistindo nisso, viu, Beto? Não basta promover a inovação, não basta incentivar a invenção. É preciso que desde o início esse incentivo venha acompanhado de um outro tipo de incentivo, a usabilidade. Algo que é inventado só inova se for usável. Sendo usável, será usado. Ao ser usado, a invenção vira uma inovação. Se ela não for usada, por mais fantástica que seja a invenção, ela vai acabar cheia de pó num galpão, depósito de um laboratório qualquer. E aí, a usabilidade promove um outro conceito, e eu acho que é nisso que nós temos que melhorar, que é a monetização da inovação que tem usabilidade em cima de uma invenção. Monetização é a capacidade de transformar algo novo em dinheiro, porque é esse dinheiro que realimenta o ciclo virtuoso da inovação. Uma das formas de monetizar uma inovação é através de mecanismos de proteção tipo patenteamento. Mas tem outras formas também, tá? De monetizar a inovação. Tá ok? Então, acho que se a gente se dedicar a criar estratégias que monetizem mais a inovação, vamos pegar um exemplo. Que tal ir procurar aquele cavalheiro lá que fez a gambiarra da bicicleta, né? E dizer, olha, agora nós vamos produzir essa bicicleta industrialmente. Estamos monetizando uma gambiarra. Parece um paradoxo isso que eu estou falando, né? Mas é monetizando gambiarras como essa, que são úteis, e por serem úteis são usáveis, e por serem usáveis serão usadas, é que nós vamos mudar o jeito que o nosso país é visto. Capital de risco nisso é importante, né? Que na Califórnia, como você bem falou, no Vale do Silício, esse capital de risco é que movimenta lá de 100 empresas em que eles investem, às vezes uma realmente vinga e se torna útil e, consequentemente, capitalizável, né? Mas 99 não dão certo. Mas essa uma, Beto, dá um lucro que paga o investimento das outras 99. E sobra, né? Exatamente. Então, esse mecanismo de criar um círculo virtuoso que monetize a inovação e que financie novas inovações, tá ok? Eu acho que é algo que nós temos que fazer no Brasil. E diga-se de passagem, já está sendo feito. Com certeza, tá? melhorou muito nos últimos anos. Melhorou muito. A FINEP hoje tem um racional quase que bancário financiando a inovação. Antes não era assim. Mas eu espero que essas coisas aconteçam numa escala cada vez maior. E eu confio que elas vão acontecer numa escala cada vez maior. Eu estou numa fase da minha vida onde nada abala a minha esperança de operário da ciência. Eu queria agradecer a presença do Fábio Gandur, cientista e pesquisador, e a companhia de vocês que estão em casa, e aproveitando para convidá-los para a próxima edição do programa Entrevista. Não perca! Até lá!